Começou? Estamos ao vivo? Gravando? Gravando? Tá gravando? Gravando? Gravando. Fala pessoal, estamos começando a nossa Comex Week, primeira edição que estamos realizando essa semana de conteúdos no comércio exterior, na semana do comércio exterior, cujo nosso tema é o mar mudou. E a pergunta que não quer calar é: e você, seu navio está preparado para essa mudança? Bom, Guido, eu queria que você começasse explicando para a galera o que vai ter nessa semana de conteúdo, para que todo mundo possa ficar por dentro, já nessa primeira live, nesse primeiro conteúdo aqui que estamos tendo com o nosso público aí. Eu vou começar com uma pergunta, né? Caiu na rede é peixe, mas será que todo lead é bom? Bem, a gente vai trazer algumas informações aí, Luiz. A gente vai ter algumas entrevistas, né, com alguns clientes nossos para falar um pouco sobre o mercado, sobre comércio exterior, sobre parte comercial. A gente vai falar aqui sobre os produtos da InShip também, então como os dados aliados a uma estratégia bem feita, eles podem revolucionar de fato o time comercial da sua empresa e como ferramentas que nós temos hoje, que nós dispomos para o mercado, que utilizam o IA, como elas podem ser uma grande ferramenta no dia a dia da sua equipe, né? Então, como elas podem otimizar o tempo de trabalho, como a gente consegue ser mais estratégico, mais assertivo, isso tudo a gente sabe que é muito importante. 2026 é um ano que a gente passa por uma série de eventos, né? A gente pode falar desde aí Copa do Mundo, a eleições, a mudanças geopolíticas, entre outros fatores que afetam o comércio exterior e a economia no geral. Então nada melhor, na verdade, do que a gente começar falando sobre assuntos que podem influenciar diretamente no dia a dia da estratégia das nossas empresas. A gente vai ter uns nomes de peso aí, inclusive. Maravilha, já vi alguns convidados que vão participar conosco ao longo dessa semana. Eu também vou participar, acho que de alguma maneira, aí, tentar contribuir com um pouquinho da minha bagagem, explicando um pouco para o pessoal as perspectivas de modo geral desse ano de 2026, para o comércio exterior, de maneira mais global, para a cadeia de suprimentos e, de alguma forma, a gente trazer insights, contribuir para o mercado, para que as pessoas, dentro da sua rotina profissional ali, possam utilizar soluções estratégicas como a solução da InShip para elaborar seus planejamentos, para vivenciar uma cultura data-driven com o IA dentro da sua organização e, de alguma forma, isso contribuir para o crescimento do negócio. Perfeito, é isso. Simbora então, né? Vamos embora, então. Bora revolucionar. Luizão. Vamos lá, Guido, eu vou começar com uma pergunta, uma temática para a gente partilhar aqui, né? Sobre ICP, perfil do cliente ideal ali para o nosso público-alvo. A gente tem um produto destinado a provedores logísticos que estão ali utilizando esse produto, essas informações, esses dados como ferramenta de estratégia comercial, né? Mas o que a gente observa é que pouco se vê esse ICP na rotina do dia a dia ali dos provedores logísticos. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Esse perfil do cliente ideal, dentro da estratégia de prospecção de novos negócios. Como que é para um provedor logístico que não vivencia isso, que não tem isso muito bem definido dentro da estratégia comercial? Luizão, cara, eu acredito que você não ter um lead, um perfil de cliente muito bem definido pode mais te prejudicar do que te ajudar, na verdade, né? Porque, assim, se eu quero tudo, no fim eu não tenho nada, né? Então, eu determinar qual um mercado que eu sou forte para atuar e eu quero focar naquele mercado, ou não, eu estou querendo abrir uma nova vertical, estou querendo abrir um novo mercado e por isso eu vou me dedicar em atacar empresas que atuam nesse segmento, vão ser meus clientes. Acredito que você direcionar a estratégia ali comercial olhando para esse perfil de cliente é muito mais assertivo do que eu querer pegar o mercado todo, né? Eu não consigo atender o mercado todo de fato, por isso que existem tantas empresas fornecendo serviços logísticos, né? Se uma empresa conseguisse atender todo mundo, a gente não teria um mercado competitivo. Então, eu traçar ali qual é talvez qual a região
em que eu sou mais forte? É Ásia, não, é América do Norte, Europa, América do Sul. Eu vou atuar mais com exportação, mais com importação. Eu vou fomentar ali uma parceria de mão dupla com meus agentes nas origens. Né? Eu vou fomentar routing order também, não somente embarques que são collect. Vou pegar o que é prepaid e pedir para eles fazerem uma prospecção na origem, dentro daquele perfil que eu estou querendo. Então, qual o segmento que eu quero atuar? Eu quero atuar no segmento de químico, de fármacos, no segmento de partes e peças, automotivo. Então, eu consegui definir isso, ter uma boa definição ali, uma boa estratégia. Eu defini isso com o meu time comercial, muito importante para que eu consiga, de fato, alcançar as metas que eu quero para o meu time comercial. Senão, eu vou nadar e, no fim, eu vou morrer ali na beira da praia, né? E tu falou uma frase que foi legal, começou com uma frase de impacto, né? Que caiu na rede é peixe, mas será que todo lead é bom? Então, bom, cara, a gente, quando fala de estratégia comercial, de gestão comercial, existe a figura do ICP, né? Que é esse que a gente está falando aqui, que é o perfil do cliente ideal. E existe a figura da persona do cliente, né? Também que, principalmente quando o negócio ele é B2B, né? Mas no final das contas, tem uma pessoa ali, o negócio é entre empresas, mas tem uma pessoa que é a influenciadora e que é a decisora. Quando eu falo de provedor logístico, é aquela pessoa que vai decidir colocar o provedor logístico nas cotações, que vai decidir pedir um orçamento para ele. Deixa eu pedir uma proposta dessa rota para ver se os preços deles estão competitivos, estão bons. E a gente às vezes se depara com a ausência dessa estratégia, dessa definição. Tanto do perfil do meu cliente ideal, aquele mercado que eu quero atingir, porque você acabou de falar, né? Quem quer tudo não tem nada. Então, a gente vê às vezes provedor logístico que foca no mercado, que foca em alguns commodities. Eu tenho uma tarifa FAQ para essa commodity, eu vou focar em vender essas tarifas que eu já tenho reservas ali prefixadas com a minha origem, com uma boa negociação estratégica na minha origem, eu já garanti X reservas semanal, então eu vou focar em trazer esse negócio. Às vezes o cara mexe um pouco com a margem dele, mas ele foca na escala, né? Mas quando o cara faz isso, ele sabe o ICP dele, ele sabe quem é a persona dele. Se falando de prospecção, se falando de desenvolver negócios. Mas, e o provedor logístico que não vivencia isso? Como que ele sofre? Cara, eu acredito que sofre sem ter uma boa estratégia. Assim, no fim, o que a gente vê no dia a dia do mercado, quando a gente fala principalmente de CS, a gente tem contato com os clientes, é que muitas vezes eles estão sem estratégia, sem meta para o setor, não tem uma definição clara e, no fim, cada comercial acaba fazendo o que acha que tem que ser feito. Então, eu acredito que o principal, digamos assim, tiro no pé está aí, você não conseguir dar uma boa definição, um bom caminho para o teu time. Né? Na hora que eu não consigo dar um caminho para o meu time seguir, eles vão seguir qualquer um. E se eu não tenho um, qualquer caminho está bom. Né? Então, eu acho que essa é a maior dor hoje. Então, quantos clientes novos a gente conseguiu no ano passado de 2025? A gente conseguiu X novas contas. Dos clientes que a gente já atendia, a gente aumentou o volume ou a gente reduziu o volume que a gente estava trabalhando com eles. Então, a meta esse ano é dobrar a quantidade de novas contas que a gente prospectou no passado, por exemplo, e de todos os clientes que a gente perdeu margem que já atendíamos, a meta esse ano é aumentar essa margem. Aumentar o share. Então, é um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho que só envolve comercial, mas vai envolver pricing, vai envolver inside sales, até porque às vezes o price e o inside sales é o mesmo setor, a mesma pessoa. Então, essas definições são muito importantes, né? Onde é que a empresa está hoje, exemplo de faturamento, onde é que a empresa quer chegar. Então, talvez eu ficar só trabalhando com as mesmas contas, eu não consiga bater essa meta. Então, eu vou precisar prospectar novos clientes. Então, qual é a média mensal de embarques que eu quero atender, que é bom para a empresa hoje? A média de 1 a 50 processos por mês, ou sei lá, de 50 a 100 embarques por mês, que média é bom para que a gente consiga atender de fato com um bom atendimento, né? Eu consiga personalizar o atendimento para aquele cliente e eu consiga resolver o problema dele. Né? Seja um problema de um custo mais baixo, de uma rota mais rápida, de uma carga projeto, de outros fatores. Então, definir a meta é importante para dar direção para o time. Sem direção, o time não consegue prosperar, mesmo que eles consigam prospectar.
definir a meta, mas olhando para os dados, olhando para a Exatamente. estratégia. Sem dados a gente não consegue chegar em canto nenhum. Eu defendo a tese de que a cultura data-driven, ela não é da pessoa e não é do setor. Ela deve vir da empresa. Deve ser top-down, sabe? Você citou aqui na tua fala 3 áreas que estão extremamente ligadas à estratégia comercial. O pricing, que é aquele cara que está buscando boas tarifas, boas negociações com armadores ou com origem, a depender do que é a operação, né? Importação, exportação. Você tem a figura do comercial, que se divide às vezes, independente do setor, pelo executivo de vendas, é aquele cara que está ali na rua prospectando, criando, construindo relacionamento com o comercial. E ele às vezes tem uma figura interna, que é o inside sales, que é aquela figura que está montando boas propostas para aquilo que o executivo de vendas prometeu. Então, assim, três figuras que estão interligadas. Então, e não para por aí. Se essa cultura data-driven estiver ligada só no cara do pricing, o comercial não vai ser tão eficiente. Ou se a cultura data-driven estiver enraizada só no executivo de vendas, se aquele cara está visitando, está estudando o cliente dele, está fazendo o papel dele, mas o pricing não está com boas negociações, a coisa não vai andar. De fato. E uma coisa que eu observo ao longo do trabalho aí do CS, que é a tua área hoje dentro da Enship, que você está diretamente ligado ali, e eu percebo que a gente tem um trabalho muito consultivo. Além de ter o principal papel do CS é acompanhar o sucesso do cliente na jornada dele como nosso usuário. E não é uma jornada simples, né, de onboarding. É a jornada do cliente. Enquanto ele for usuário, ele está na jornada com a gente. A gente defende essa estratégia. Né, que a jornada não é só um onboard, aprender a usar, ok, te vira. Né, tipo. Então, assim, eu percebo, já vi, já presenciei alguns momentos em que o nosso CS acaba tendo esse papel consultivo em relação à gestão comercial, em falar dessa figura estratégica do ICP, da persona, da cultura data-driven. Então, assim, conta um pouco para a gente, para a galera que está ouvindo a gente, como é esse papel consultivo ali na rotina do CS, mediante esses cenários que a gente se depara de estratégia comercial. Cara, muitas vezes como eu já falei aqui algumas vezes, né? Muitas vezes o cliente não tem bem definido onde ele quer chegar, nem os dados do que ele alcançou. Então, quando a gente vai para esse papel consultivo, isso é alguma coisa que a gente traz. Olha, é importante que vocês saibam o que é que vocês atingiram nesse último ano, nos últimos anos, para que vocês definam onde vocês querem chegar. E isso é importante reforçar que não é algo que tem que ser feito pelo time comercial, isso é algo que vem da gestão. Então, o gestor, seja um diretor comercial, o dono de empresa, enfim, ele tem que estar olhando para essas informações para que ele dê o caminho para o time. Né? Então, a gente, muitas vezes, no papel consultivo, tem que abrir o olho de quem está ali na gestão do time, na direção, enfim, e para a gente conseguir depois falar sobre as metas e objetivos da equipe em si. Né? Sejam metas individuais, que se conectam a metas do setor e se conectam depois a metas globais, ou às vezes você não tem as individuais, você tem somente metas para o time em si, né, para a equipe. Então, trazer insights dessas ideias, dessas metas para os clientes muitas vezes ajuda, né, de como eles podem definir quais serão os objetivos a serem atingidos. O que me impressiona mais, na verdade, é que em tempos de inteligência artificial, de dados que a gente dispõe na Enship, muitas vezes isso não é uma coisa tão palpável e tão fácil de ser feita, né? Então, por isso que a gente acaba entrando muito nesse papel consultivo, onde os clientes eles vêm realmente fazer um benchmark, vêm pedir sugestões, vêm conversar conosco para saber, pô, e aí, como é que vocês fazem na Enship, quais são as boas práticas que vocês têm visto no mercado que vocês podem compartilhar conosco. E a gente faz isso com o maior prazer, né? Então, o CS, como você falou, não está aqui só para fazer o onboarding, a gente está aqui para acompanhar a jornada do cliente e se ele tiver alguma demanda que a gente possa auxiliar, a gente está aí para isso, né? A gente quer ir além nesse contato que a gente tem diariamente aí com os nossos clientes. Eu ia comentar alguma coisa, me fugiu. Aí tu corta essa parte aí. Vai dar certo. Esse é o momento em que o TDAH, ele domina a mente do palhaço, né? É normal. Isso aqui é a relação. Como é ter um sócio com TDAH? É isso aqui. Próxima pauta. Como é ter 2 sócios com TDAH? Assim, isso não tira o meu sentimento por eles, tá? Que fique claro aqui.
Mas enfim, eu acho que deu para compreender um pouco dessa jornada do cliente com o trabalho consultivo do CS. Era isso que eu queria disseminar para o mercado de alguma forma, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que não nos conhecem ainda. Quem é nosso cliente já vivenciou de alguma forma um pouco desse trabalho, né? Seja um trabalho em contribuir com o ICP, seja um trabalho em contribuir, às vezes, até com sugestões para estratégia comercial. Você comentou agora há pouco. Explora um pouco mais o mercado do Route Order. Explora um pouco mais o mercado de embarques em que aquelas origens não estão tão disputadas, certo? A gente vê muito mercado, às vezes, se degladiando por rotina, por rotas da Ásia, da principalmente, Ásia, né? China, né? Falando assim, Baseport China para Baseports Brasil. Sendo que às vezes tem oportunidade em outros mercados que não estão sendo explorados. Então, comenta um pouco disso e comenta um pouco também dessa estratégia, desse Route Order. Porque não é tão simples também, né? Às vezes o Route Order vai depender do cara lá fora, do agente lá fora que você tem, se é um agente confiável, se é um agente que está disposto a fazer uma parceria, de visitar uma indústria lá na origem, prospectar aquele negócio para fechar entre vocês. Às vezes a gente se depara também com agentes de cargas que às vezes não tem essa relação muito fortalecida com agentes na origem. Os caras estão no grupo de network e aquele grupo de network o agente trabalha com mais outros 5. Então, às vezes ele fica naquela desconfiança. Será que ele vai desenvolver o negócio mesmo para mim ou ele vai desenvolver o negócio e no final das contas vai jogar para outro agente aqui representá-lo? Então, explica um pouco, né, dessa estratégia Route Order, dessa estratégia de explorar mercados em que não tem uma briga tão grande por aquelas origens. O Route Order, né, o RO, como o pessoal fala, é algo que ele varia de relacionamento. Então, se você tem um pricing comprando e você tem um inside sales fazendo a venda para o seu cliente, uma dessas duas figuras, provavelmente o pricing que está fazendo a compra, ele vai ter que fomentar relacionamento com o teu parceiro na origem. E uma coisa que a gente vê muito nos dados, o mesmo agente de cargas, por exemplo, na China, trabalha com uma empresa e mais 99. Então, e na hora que você olha nas estatísticas, você vê a discrepância do volume ali entre os maiores agentes e os menores agentes. Então, talvez eu fomentar um Route Order com essa empresa, com esse agente na origem, não seja a melhor estratégia. Mas talvez eu consiga fomentar com aquele meu parceiro que ele tem um bom atendimento, ele tem um preço competitivo, mas talvez não seja o melhor preço de todos. Mas eu consigo fomentar o relacionamento com ele e falar, olha, eu vou te entregar aqui um volume de X embarques por mês que eu estou prospectando aqui no Brasil. Vai trabalhando uma tarifa para essas empresas aí, enquanto do meu lado eu vou tentando fazer essa prospecção. E em contrapartida, eu estou te dando aqui mais uma listagem com X empresas que fazem embarques todos prepaids, e eu queria que tu prospectasse essas empresas aí. Ambos vão entrar na mesma rota. Né? Exemplo, Baseport China, Baseport Brasil. Vai falar com o armador e fala, essas 20 empresas aqui a gente está fazendo trabalho de prospecção, a gente quer negociar uma tarifa especial para eles aqui. Se for da mesma commodity, melhor ainda, né? Porque aí você consegue, digamos assim, ter uma barganha, você tem uma barganha maior, ser mais competitivo. Ou às vezes dividir, né? Trabalhar 2, 3 commodities no máximo ali para não ficar tão pulverizado. Mas esse relacionamento com a agente de cargas ele tem que ser feito. Então, eu como forwarder, eu não posso olhar somente para o relacionamento que o meu comercial está tendo com os clientes que ele prospecta e com os clientes em manutenção. O meu time de price e o meu time de inside, eles também são estratégicos. Eles têm que estar fomentando relacionamento e negócios com os meus parceiros na origem. Com armadores. Com armadores, com os agentes, com agências marítimas, com despachantes, com companhias aéreas, com call-loaders. Então, tudo isso é muito importante, porque no fim, se eu consigo fomentar um relacionamento melhor, provavelmente eu vou conseguir fazer uma compra melhor. Talvez eu não consiga uma compra melhor, mas talvez eu consiga prazo. E se eu conseguir prazo, eu já vou me diferenciar dos outros. Né? Hoje em dia a gente sabe que a maioria das empresas elas pedem prazo na negociação. E o outro ponto é trabalhar origens que não são tão comuns. Né? Então, nas estatísticas, lá no ComexBase, a gente consegue separar por países. Né? Então, eu consigo selecionar vários países. Eu posso selecionar países, por exemplo, alguns países aí na América do Sul, alguns países no continente africano, na Oceania, alguns países na América Central,
que tem bons volumes de exportação para o Brasil, né? Ou seja, onde a gente tem um volume considerável de importação, que não são tão explorados, muitas vezes não tão disputados, e identificar quais são essas origens que eu posso trabalhar, selecionando ali ou os principais países ou os principais portos. Se eu não tiver bons parceiros, e aí o Price entra para começar a fazer esse trabalho de fomentar parceiros que sejam bons, e o meu time comercial, eu vou ter que ter alguém responsável ali por estar trabalhando as empresas que compram, né, dessas fontes aí, dessas origens. E com as estatísticas eu consigo visualizar isso rapidamente e facilmente analisar as informações, bolar uma estratégia do que é que deve ser melhor ali para o meu negócio e ir atrás de fazer isso. Então eu acredito também que é uma forma de eu aumentar inclusive o profit, né, que é o meu lucro do processo. Se eu estou trabalhando muito Ásia, que é muito competitivo, provavelmente minha margem vai ser menor. Se eu trabalho origens que nem todo mundo consegue trabalhar e eu consigo me diferenciar, então provavelmente eu vou ter uma margem de ganho um pouco melhor. Se eu tiver me enganado, vocês me falam, mas eu acredito que isso aí tem uma grande verdade, porque a gente tem visto esse movimento no mercado, que é essa saída, digamos assim, de focar tanto em Ásia e olhar para outros lugares. Não se preocupa, se a gente falou uma besteira aqui, a galera vai comentar, ela vai compartilhar, vai dizer, olha... Estão viajando na mão, né? Mas eu acho que essas duas dicas que compartilhou agora, tanto a estratégia de prospectar negócio na origem, os negócios prepaids, como desenvolver esses relacionamentos, né, do lado do pricing, são dicas muito massas. Principalmente para quem está começando no mercado agora, para quem está começando a vivenciar essa experiência de trabalhar num provedor logístico, num agente de cargas. Tem gente que já está no mercado há mais tempo que, beleza, já conhece um pouco dessa estratégia, já vivencia. Tem gente que já vivencia isso na prática, claro, né, dentro desse mercado do comércio exterior brasileiro, tem de tudo. Mas, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo inicial, nesse primeiro EP aqui da Comex Week, eu vou trazer um assunto polêmico. Acho que em todos os episódios que eu puder participar, eu vou trazer alguma pergunta polêmica, né? Para dinamizar um pouco mais o debate. Já que estamos falando de routing order, já estamos falando de embarques prepaids, né? Assim, eu vivenciei ao longo de alguns cases embarques prepaid LCL, em que os caras colocavam R$5.000 de taxas locais, R$7.000 de taxas locais, né? Aí você vê onde é que está um profit maior. Alguém está ganhando um profit absurdo aí. Porque uma carga LCL, às vezes de 1 metro cúbico, 5, 7 mil reais. Não justifica. Não bate, sabe? Taxas locais mais caras do que um container. De fato. Né? Então, o que tu acha desses cenários, dessas taxas locais absurdas? É polêmico mesmo. Porque O importador não vai gostar. O agente de cargas vai achar ótimo. Cara, eu acho que muitas vezes, como o embarque é fechado na origem ali, tem uma pré-negociação feita entre a origem e destino, o importador ele acaba não entrando na negociação na compra do frete. Muitas vezes o exportador também acaba nem se envolvendo, porque ele não conhece como é que é o mercado aqui, ele não tem ideia de como é que são praticadas as taxas, enfim. Se eu sou um importador que eu estou comprando prepaid, é uma coisa que eu tenho que me atentar e negociar com o meu fornecedor. Se eu sou um agente de cargas que eu estou recebendo um routing order, provavelmente eu vou surfar a onda, né? Se eu acho que talvez os valores estejam um pouco abusivos demais, aí eu tenho que conversar com o meu parceiro na origem para a gente chegar no meio termo ali. Denominador comum. Exatamente. Mas, de fato, eu acho que é um cuidado que os agentes devem ter, que é também não pesar muito a mão, porque senão eu posso acabar sendo cortado. Porque o importador ele tem o poder de chegar para o exportador e falar, cara, esse embarque aqui ele veio com valores muito altos, não utiliza mais esse parceiro que tu está usando na origem e tirar o cara das cotações. Então, chegar em algo comum aí é importante até para que eu continue, né? Melhor eu manter o volume e ter uma quantidade de embarques garantidas ali do que eu perder a carga porque eu pesei muita mão nas minhas cobranças. Minha opinião é essa daí, também de quem já vivenciou os dois lados, tanto importador como o lado do prestador de serviço. Gostei da resposta, acho que é isso aí, cara. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado a gente nesse episódio aqui da Comex Week.
Nessa semana teremos muito mais outros conteúdos. Espero que aproveitem todos os conteúdos que estamos construindo aqui. Reajam de alguma forma, compartilhem, comentem, critiquem, né? Poxa, falaram bobagem, falaram legal, dicas valiosas. Então, de alguma forma, compartilha, reage com a gente aí. Tamo junto e bora revolucionar. Valeu!